Olá, seja muito bem-vinda! Começa aqui a 42ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata da trigonometria do triângulo retângulo. Nessa primeira parte da aula, apresentaremos a ideia por trás da trigonometria e veremos as funções trigonométricas seno e cosseno. A trigonometria é um ramo da matemática que trata de duas coisas em particular. Em primeiro lugar, das relações que existem entre ângulos e distâncias, ou qualquer outra grandeza que possa ser associada a um determinado ângulo. Para esse objetivo, a trigonometria emprega os triângulos retângulos e será isso que veremos a partir dessa aula. Mas a trigonometria também trata da representação de fenômenos que se repetem de maneira periódica. Sendo assim, nós podemos definir as funções trigonométricas tomando como base ângulos, para que a gente possa trabalhar com os triângulos, e também de números reais quaisquer, para que a gente possa representar os fenômenos periódicos que eu acabei de mencionar. Nessa primeira parte da aula, usaremos a trigonometria para estudar a relação entre ângulos e comprimento no triângulo retângulo. E, para tanto, tomaremos como base esse problema prático que envolve a treliça de telhado mostrada aqui no slide. Observe que essa é uma treliça na qual o vão, ou seja, a base da treliça, tem 6 metros de comprimento, 3 metros em cada metade. Repare também que a barra superior da treliça forma com a base um ângulo de 20 graus. O que desejamos determinar neste problema em particular é o comprimento desta barra do topo da treliça, assim como o comprimento da barra vertical que divide a treliça em duas metades. Observe que, tomando por exemplo a parte esquerda da treliça, podemos fazer um desenho simplificado que relaciona os valores fornecidos no problema com as incógnitas que desejamos determinar, que são z e y. Então, o nosso problema simplificado consiste em determinar os valores y e z, uma vez conhecida a base desse triângulo, que mede 3 metros, assim como o ângulo que a hipotenusa do triângulo retângulo forma com a base, que vale 20 graus. Se nós conhecêssemos mais um dos lados do triângulo, poderíamos encontrar o comprimento do terceiro lado, usando naturalmente o teorema de Pitágoras. Entretanto, nós conhecemos apenas um dos lados desse triângulo, assim como todos os 3 ângulos do triângulo, uma vez que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 e, portanto, este ângulo aqui mede 80 graus. Não sendo possível, então, usar apenas geometria para resolver esse problema, teremos que recorrer a um novo ramo da matemática que chamamos de trigonometria. Pois vamos a ela! Para relacionar os lados aos ângulos internos de um triângulo retângulo, vamos usar dois resultados importantes da geometria plana. A geometria plana nos diz que é possível desenhar um triângulo retângulo em metade de um círculo, como se vê nesta figura. Para tanto, é suficiente que o diâmetro da circunferência seja igual ao comprimento da hipotenusa do triângulo, que aqui chamamos de z. Observe que em qualquer um desses 3 triângulos aqui mostrados, o vermelho, por exemplo, o comprimento dos catetos do triângulo retângulo, que aqui são x1 e y1, são dados de forma única em função da hipotenusa z, assim como do ângulo θ1, que essa hipotenusa forma com um dos catetos. Para cada ângulo θ1, θ2, θ3, obtemos um único triângulo retângulo. Para o ângulo θ2, então, esse triângulo tem catetos x2 e y2. Vejamos agora um segundo resultado importante da geometria plana. Tomando 2 triângulos retângulos semelhantes, aqui representados um na cor vermelha e o outro na cor azul, observando que o triângulo na cor azul está atrás do triângulo vermelho,
Notamos que a razão entre dois lados do triângulo é constante. Sendo assim, se tomarmos, por exemplo, a razão entre o cateto vertical e a hipotenusa, que no triângulo vermelho é y1 sobre z1, esse valor será igual à razão entre y2 e z2, que são os lados correspondentes do triângulo azul. Da mesma forma, a razão entre o cateto horizontal e a hipotenusa no triângulo vermelho é igual à razão entre os lados correspondentes do triângulo azul. Sendo assim, a razão entre o cateto oposto ao ângulo θ e a hipotenusa não depende das medidas dos lados, mas apenas de θ. E o mesmo ocorre com o lado adjacente a θ e a hipotenusa. Dessa forma, as razões entre os lados do triângulo retângulo podem ser escritas como funções apenas do ângulo θ. Essas funções do ângulo θ são as funções que chamamos de trigonométricas. A primeira dessas funções é a que denominamos seno. Num triângulo retângulo que tem um ângulo agudo θ, ilustrado aqui na figura, a razão entre o cateto oposto a θ e a hipotenusa é chamada de seno de θ. Sendo assim, seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o que, nesta figura apresentada no slide, corresponde a y sobre z. Escrevemos, então, a razão entre y e z como função do ângulo θ formado entre a hipotenusa e o cateto horizontal. De forma análoga, definimos a função cosseno do ângulo θ como sendo a razão entre o cateto adjacente a θ e a hipotenusa. Observe aqui, então, que o cosseno do ângulo θ é definido como o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o que nesta figura corresponde a x sobre z. Vamos usar essas definições para determinar o seno e o cosseno do ângulo θ do nosso primeiro triângulo, que é esse apresentado aqui, cujos catetos têm comprimento 4 e 3 e cuja hipotenusa mede 5. Notamos que o seno do ângulo θ mostrado na figura é igual ao cateto oposto, que mede 3, sobre a hipotenusa, que mede 5. Sendo assim, o seno de θ é 3/5. De forma análoga, o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente de medida 4 sobre a hipotenusa, cuja medida é 5. Então, esse cosseno é 4/5. Note que obtivemos os valores de seno e cosseno de θ sem conhecer o ângulo θ. Passemos a um problema um pouquinho mais complexo. Aqui temos um triângulo cujos catetos são conhecidos e medem 4 e 2, mas a hipotenusa é desconhecida, de modo que a denominamos z. E queremos determinar os valores do seno de θ e do cosseno de θ, em que θ é esse ângulo formado entre a hipotenusa e o cateto horizontal. Nesse caso, para determinar o valor dessas funções, precisamos descobrir a medida da hipotenusa. Para tanto, usamos o teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Sendo assim, o quadrado da hipotenusa é 20, o que significa que a hipotenusa mede raiz de 20, ou, de outra forma, 2 raiz de 5. Muito bem, agora que dispomos do valor de z, podemos finalmente calcular o seno de θ, que vale 2, que é a medida do cateto oposto ao ângulo θ, sobre a hipotenusa z, ou seja, 2 sobre 2 raiz de 5, que vem a ser raiz de 5 sobre 5. E podemos também calcular o cosseno de θ, que vai ser igual à medida do cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que mede 2 raiz de 5, de modo que o cosseno de θ é 2 sobre raiz de 5, ou 2 raiz de 5 sobre 5. Agora que já aprendemos como calcular o seno e o cosseno, podemos finalmente voltar ao nosso problema da treliça de telhado. Lembre-se que nessa treliça conhecemos o comprimento do cateto horizontal do triângulo destacado em marrom aqui, e desejamos conhecer o comprimento do cateto vertical, bem como da hipotenusa. Para isso, contaremos com as funções trigonométricas desse ângulo de 20 graus formado entre o cateto horizontal e a hipotenusa.
Note, então, que o cosseno do ângulo de 20 graus é igual ao cateto adjacente, que mede 3, dividido pela hipotenusa, que mede z. De forma análoga, o seno do ângulo de 20 graus é igual ao cateto oposto ao ângulo, que mede y, dividido pela hipotenusa, que mede z. Sendo assim, se conhecermos os valores de cosseno de 20 e de seno de 20, seremos capazes de determinar o valor de z e, posteriormente, o valor de y. Os valores dessas funções trigonométricas não são fáceis de encontrar à mão. As fórmulas usadas para calculá-los costumam ser complicadas e trabalhosas, mas felizmente nós dispomos de uma calculadora que pode nos ajudar nessa tarefa. Observe que estamos trabalhando com ângulos em graus. Dessa forma, a calculadora deve trabalhar com ângulos de mesma unidade. Observe nessa calculadora o termo DEG, que aparece aqui logo abaixo do visor. Esse termo indica que estamos usando graus. Dessa forma, para calcular o cosseno de 20, devemos digitar 20 e depois pressionar a tecla cos, que indica o cosseno. E aí está, o cosseno de 20 é aproximadamente 0,94. Vamos passar esse valor para o nosso slide. E agora, de forma análoga, vamos usar a calculadora para determinar o seno de 20 graus. Digitamos então o número 20 e apertamos em seguida a tecla SIM. Obtemos, assim, o seno como sendo 0,342, que anotamos aqui na nossa transparência. De posse desses dois valores, vamos descobrir o valor de z usando esta primeira equação, que indica que cosseno de 20 é 3 sobre z. A partir dessa equação, obtemos z igual a 3 sobre o cosseno de 20, que é aproximadamente igual a 3,19. Finalmente, usando a segunda equação que diz que seno de 20 é igual a y sobre z e isolando y nessa equação, obtemos y igual a z vezes seno de 20 graus, que equivale a aproximadamente 1,09. Sendo assim, as barras desconhecidas da treliça medem 3,19 metros a barra inclinada do topo e 1,09 metros a barra vertical no centro da treliça. Aprendemos então a usar as nossas duas primeiras funções trigonométricas, o seno e o cosseno. Na segunda parte da aula, veremos algumas propriedades dessas funções, assim como as demais funções trigonométricas.